Olá pessoal, tudo bem? A gente continua agora a nossa aula, a gente continua falando da Defensoria Pública, e seu papel na proteção dos direitos humanos. Na Lei Complementar 80, a Defensoria Pública é conceituada como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então nós temos definitivamente a Defensoria Pública como uma estrutura em cuja essência está o vínculo com a proteção da dignidade da pessoa humana. Não se pode pensar, em outras palavras, em Defensoria Pública fora da ideia de um órgão voltado à proteção e à promoção da pessoa humana. Para que a Defensoria Pública possa atuar em conformidade com os seus objetivos maiores, os defensores públicos se beneficiam de algumas prerrogativas, de algumas possibilidades, como, por exemplo, a inamovibilidade, a vedação do exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, e a Defensoria Pública se beneficia também de autonomia funcional e administrativa e da possibilidade de ter a iniciativa de sua própria proposta orçamentária, obviamente dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além do mais, a súmula vinculante 14 do STF determina que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de política judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ainda com o intuito de bem defender os direitos humanos, a Defensoria Pública é orientada pelos princípios da unidade, da indivisibilidade, da independência funcional, assim como o Ministério Público. Aliás, definitivamente parece haver uma grande afinidade entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. A Lei Complementar 80, em seu artigo 3A, estabelece alguns objetivos da Defensoria Pública como um todo que são extremamente vinculados à defesa dos direitos humanos. E aqui nós temos, por exemplo, a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aliás, a ampla defesa e o contraditório são também mencionados nos tratados de direitos humanos como garantias judiciais, como garantias necessárias ao bom funcionamento do processo que é um caminho para que o judiciário proclame a garantia dos direitos humanos. Proclame que um direito foi violado, estabelecendo a devida reparação. Evite que um direito venha a ser violado. E aqui, mais uma vez, fica bem clara a vinculação da Defensoria Pública com proteção dos direitos humanos. Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública diretamente ligadas aos direitos humanos, o artigo 4º da Lei Complementar 80 estabelece que cabe à Defensoria Pública prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados em todos os graus. E aqui a gente lembra que, acessando o necessitado à justiça, permitindo-se o acesso do necessitado à justiça, abre-se a possibilidade de que o necessitado obtenha a reparação de um direito violado, garanta que se evite que um direito seu venha a ser violado. Entram também como funções institucionais da Defensoria Pública diretamente vinculadas aos direitos humanos, promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais, ambientais e assim sucessivamente.
exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos de públicos vulneráveis ou que dentro de suas condições precisam de atenção especial, como a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, a mulher vítima de violência doméstica e familiar e outros grupos sociais vulneráveis. Atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes. Atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abuso sexual, discriminação ou qualquer forma de opressão ou violência. Então nós temos a Defensoria Pública na linha de frente. E aqui eu gostaria de destacar também a presença em inúmeros diplomas jurídicos, com destaque dos vulneráveis, de pessoas vulneráveis, de grupos sociais vulneráveis, de pessoas que por suas condições precisam de uma atenção especial. Aqui é importante destacar que isso não desqualifica a noção de que os direitos humanos são universais, que isso não afasta a noção de igualdade, até porque uma coisa é certa, para que a dignidade humana seja garantida, é necessário que todas as pessoas tenham acesso a determinados direitos que são os mesmos, como direito à vida, direito à liberdade, de ir e vir, etc. Mas também é necessário que algumas pessoas tenham alguns direitos a mais assegurados, em vista de suas condições peculiares. Em outras palavras, uma coisa é garantir o direito ao trabalho de um homem. Outra coisa é garantir o direito ao trabalho de uma mulher, o que é mais difícil em face, por exemplo, do conflito que pode haver com a maternidade. Então é por isso que a mulher se beneficia, por exemplo, do direito à licença maternidade, porque sem esse direito adicional, o seu direito ao trabalho poderia ficar deveras prejudicado, o direito ao acesso ao trabalho poderia ficar deveras prejudicado. E é por isso que crianças, adolescentes, idosos e tantos outros públicos, por assim dizer, terão direito a determinadas prerrogativas especiais. Outro exemplo, uma coisa é garantir o direito de ir e vir a uma pessoa, uma mulher ou um homem, sem uma deficiência. Outra coisa é garantir o direito de ir e vir a uma pessoa com deficiência. Evidentemente que neste último ponto, no caso da pessoa com deficiência, é necessária uma atenção especial. É, mais uma vez, necessário dizer que medidas de discriminação positiva, de ação afirmativa, de atendimento a determinadas prerrogativas próprias de certas pessoas ou grupos, é algo que não apenas é necessário para a garantia da dignidade humana, mas também é necessário para a garantia da própria igualdade, no sentido de que é necessário para a garantia da possibilidade de que todas as pessoas estejam igualmente num patamar de dignidade esperado para todos os seres humanos. Continuando aqui, a gente tem também um ponto bastante interessante, que diz respeito à possibilidade de ação da Defensoria Pública junto a órgãos internacionais. Nesse sentido, o artigo 4º, inciso 6 da Lei Complementar 80/94, alterada pela Lei Complementar 132, determina que se inclui, dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante os seus órgãos. Aqui é necessário destacar o seguinte, que normalmente, quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos ou uma organização não governamental vai apresentar uma denúncia a um órgão, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma denúncia individual, uma petição individual, é importante destacar que, via de regra, não é necessário o patrocínio de um advogado, não é necessário a presença de um patrono, mas, mesmo assim, pode ser salutar a presença de um advogado, E aí é nesse sentido que a Defensoria Pública, que a defensora pública ou o defensor público, pode contribuir para a apresentação de uma denúncia individual, seja de um indivíduo, de um grupo de indivíduos ou de uma organização não governamental, a um órgão internacional como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui cabe destacar que essas denúncias são sempre apresentadas contra o Estado soberano, no caso de nosso interesse contra o Brasil, mas que isso não impede que uma defensora pública, um defensor público, são funcionários do Estado, postulem contra o Brasil. Até porque, mais importante do que postular a favor ou contra o Brasil, é lembrar que o Estado brasileiro tem determinadas obrigações a cumprir à luz dos tratados de direitos humanos. Vamos ainda destacar um outro ponto. Professor, e o que é o defensor público interamericano? Fala-se também da existência do chamado defensor público interamericano. Para explicar melhor essa figura, a gente vai ao roteiro.
O artigo 37 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos fixa a existência do chamado defensor público interamericano, ao prever que, em casos de supostas vítimas sem representação legal devidamente credenciada, o tribunal poderá designar um defensor interamericano de ofício que as represente durante a tramitação do caso. Cabendo aqui destacar que já é disso que o defensor público interamericano pode atuar também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente lembra que são dois os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por um lado, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por outro. O defensor público interamericano pode, em princípio, atuar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também tem sido visto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, atuando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como é escolhido o defensor público interamericano? Vamos lá. A indicação do defensor público interamericano compete à Associação Interamericana de Defensorias Públicas, a AIDEF, a teor do Acordo de Entendimento entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a AIDEF de 2009 e do Acordo de Entendimento entre a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, por meio de sua Secretaria Executiva, ou melhor dizendo, por meio da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e, por outro lado, a própria AIDEF. Ademais, a atuação dos defensores públicos interamericanos junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos é tutelada pelo Regulamento Unificado para a Atuação da Associação perante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, celebrado na cidade de Antigua, na Guatemala, em 2013. Então essa é a figura do defensor público interamericano. Não deve se confundir a figura do defensor público interamericano com a figura do defensor público brasileiro, da defensora pública brasileira, que podem, independentemente ou não da existência de defensor público interamericano, postular perante órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, bem como perante órgãos internacionais como um todo. Vamos agora a uma rápida menção sobre o PNDH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. No formato do nosso curso, é impossível analisar de uma maneira extremamente detida o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Ademais, não é muito frequente nos concursos públicos a presença de questões sobre o PNDH3. Talvez isso se deva ao fato de o PNDH3 ser exatamente um plano. Um plano que, curiosamente, foi criado por um decreto e que, portanto, tem uma aparência, digamos, de efetividade. Mas, na realidade, o PNDH3 é um plano. É um conjunto de, digamos, ideias, um conjunto de propostas mais ou menos estruturadas, mais ou menos articuladas, mais ou menos delineadas e que ainda carecem em inúmeros aspectos de aplicação. Talvez por isso o Plano Nacional de Direitos Humanos não tenha um significado tão grande dentro dos concursos públicos. De qualquer maneira, é importante mencionar a existência do Plano Nacional de Direitos Humanos e é isso que fazemos agora recorrendo ao roteiro. O Programa Nacional de Direitos Humanos foi proclamado, ou melhor dizendo, foi promulgado pelo Decreto 7.037 de 2009, tendo seu anexo sido alterado pelo Decreto 7.177 de 2010. O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos é dar continuidade ao processo de execução das orientações voltadas a concretizar a proteção dos direitos humanos no Brasil, que foram objeto de outros planos nacionais de direitos humanos, no caso o PNDH2 e o PNDH1. Por fim, o PNDH3 estabelece diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas voltadas a promover os direitos humanos no Brasil, fixando para isso eixos orientadores com suas respectivas diretrizes. No final do nosso material, nós temos a lista dos objetivos estratégicos do PNDH3, dos respectivos eixos orientadores e das respectivas diretrizes, para que todas vocês e todos vocês saibam de que o Plano Nacional de Direitos Humanos está tratando. Em todo caso, é interessante notar um ponto, que no tocante à Polícia Judiciária, o PNDH3 é bastante categórico.
No tocante ao Ministério Público, ele é bastante recomendatório, como também em relação à própria Defensoria Pública, a qual, assim como o Ministério Público, goza de autonomia institucional. Bom, passamos agora à análise de alguns documentos de soft law vinculados à proteção dos direitos humanos. Professor, o que é o soft law? É importante que se fale rapidamente sobre o que vem a ser o soft law. Até porque, em nosso trabalho de operador do direito, no trabalho que você vai exercer depois de tomar posse, no trabalho que você hoje já exerce, você usa muito soft law e às vezes nem sabe. O soft law é um pouco do futuro do direito. Evidentemente que não é o futuro total do direito, mas digamos que o soft law terá um papel cada vez mais importante dentro da ciência jurídica como um todo. Isso se deve à sua própria natureza. É verdade que o soft law é um fenômeno ainda novo, um fenômeno que ainda carece de melhor delineamento, um fenômeno que ainda carece de uma, digamos, precisão maior. Talvez essa precisão não tenha sido feita ainda, por ser exatamente um fenômeno novo e talvez por ser um fenômeno soft, ou seja, suave, um fenômeno ainda maleável, um fenômeno de contornos maleáveis. Bom, mas o que é o soft law, mais ou menos? A ideia de soft law surge por volta da década de 80 do século passado nos Estados Unidos da América. E talvez daí a ideia de soft law, ou seja, de direito suave, direito mole, direito macio em oposição ao direito duro, ao direito clássico, ao direito tradicional. A ideia de soft law surge, mas não tanto como prospectiva, ou seja, como algo que vai, a partir do qual vão surgir documentos, mas mais como algo que estava voltado a explicar um fenômeno que já se estava percebendo dentro do direito internacional e do direito como um todo, que era o fenômeno do surgimento de determinados diplomas jurídicos, que não eram leis, que não eram tratados, que não eram, portanto, juridicamente vinculantes, que não eram, portanto, formalmente vinculantes, ou que traziam apenas algumas obrigações pouco constringentes, como diria o professor Valério Mazzuoli, mas que, por serem documentos bem feitos, por serem documentos feitos de uma maneira mais rápida se comparados às leis e aos tratados internacionais, por serem documentos que tinham uma maior atenção aos aspectos técnicos dos assuntos que tratavam, esses documentos acabaram ganhando espaço. Por mais que muitas vezes esses documentos não tendo sanções, não contemplando as sanções clássicas do direito ou não contemplando, se não sanções muito leves, mas mesmo assim os documentos de soft law foram ocupando dentro do direito um papel crescente. E aí surgem os conjuntos de regras mínimas, as leis modelo, as regras de boa governança, as regras voltadas à obtenção de certificações, as declarações não vinculantes de organizações internacionais. Todos esses documentos, declarações de princípios, eu citaria também, acabam tendo uma importância muito grande dentro do direito internacional e dentro do direito interno. Acabam tendo uma importância crescente dentro do direito internacional e dentro do direito interno. Eu vou citar um exemplo bem clássico de soft law. As regras voltadas a obter selos. Selo Unicef de município amigo da criança, por exemplo. Um selo verde, um selo de cunho ambiental. Selos esses que são fornecidos a empresas ou a municípios ou a instituições públicas e privadas que atendem a determinados requisitos normalmente vinculados ao respeito a certos direitos ou ao respeito a certos parâmetros, né, as certificações, os ISOs, por exemplo. Evidentemente que não seguir as regras dessas certificações implicava não obter a certificação, não implicava prisão, não implicava indenização, etc. Mas quem é que não queria um ISO? Isso há alguns 20 anos atrás, 20, 15, 10 anos atrás. Quem é que não queria um... Qual é o município, por exemplo, do interior do Nordeste brasileiro que não gosta de obter um selo Unicef de município aprovado, de município que segue certos parâmetros de tratamento das crianças e dos adolescentes?
O município que não consegue esse selo acaba perdendo prestígio, o município que consegue esse selo ganha prestígio, então é um selo cobiçado. Uma regra de boa governança importante para obter um empréstimo financeiro num organismo internacional, no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o soft law, ele tem um papel muito importante, cada vez mais importante dentro do direito. E isso se deve, eu insisto mais uma vez, ao fato de que esses documentos são elaborados de maneira mais rápida do que as leis e do que os tratados. Às vezes a negociação de um tratado demora décadas. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, por exemplo, que é um tratado de direitos humanos clássico, demorou 18 anos para ser assinado, para ser adotado, melhor dizendo, para ser concluída a sua negociação. A lei também demora muitas vezes. E, além de tudo, é impossível, dentro de um processo de elaboração de tratado de uma lei, ser tão detalhado, ou se não impossível, é muito difícil, e o documento de soft law adquire esse maior detalhamento. Então, o documento de soft law ele acaba se impondo mais por sua importância técnica e política, muitas vezes também pelo fato de ser elaborado por especialistas numa matéria. Em direitos humanos, nós temos vários documentos de soft law. Aqui, em nosso curso, eu vou, evidentemente, mostrar apenas alguns, já que examinar todos os documentos de soft law nos custaria um curso inteiro, né? De qualquer maneira, eu cito inclusive que dentro desse curso já falamos da Carta Democrática Interamericana, por exemplo, um documento de grande importância, e vamos agora falar de alguns outros documentos. Mas antes eu queria só destacar um ponto. Há quem diga que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de soft law. Há quem defenda isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, é certo falar, não é um tratado. Não é juridicamente vinculante do ponto de vista formal. Isso é um ponto, isso é verdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma mera resolução da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas. Resolução juridicamente não vinculante. Mas há quem diga que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não pode ser chamada de soft law, como muitas declarações não vinculantes de organização internacional são. Exemplo, a Declaração de Cartagena sobre Saúde Pública é uma declaração de uma organização internacional e é soft law. Mas muitos relutam em dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é soft law por conta do seu papel como documento básico do Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, como documento básico vinculado à noção de proteção dos direitos humanos como um todo. De forma que eventuais questões que discutam a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que chamem a declaração de soft law, essas questões merecem toda uma atenção para eventual possibilidade de recurso. E, aliás, por favor, aqui eu estou sendo meio que um padre, ou melhor, que um fiel ensinando o padre a rezar a missa, mas não seja ingênuo com as questões de concurso. Há questões anuladas com frequência. E questões que envolvam, por exemplo, o chamado dissenso doutrinário, o que seria o caso, por exemplo, de uma questão envolvendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essas questões são bastante anuláveis, ou melhor, o que seria o caso de uma questão envolvendo a natureza da Declaração Universal dos Direitos Humanos como soft law. Essa é uma questão tremendamente anulável por envolver o tema uma grande dose de polêmica. E é interessante notar como os examinadores eles insistem em colocar questões do tipo, né, questões com dissenso doutrinário. Bom, a nós cabe a nós estarmos atentos a esse tipo de questão e entrar em cena com o recurso cabível, se preciso for. Bom, dentre os documentos que eu escolhi para analisarmos, eu começo com a Declaração de Viena de 1993, que foi proclamada por ocasião da Segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos, ocorrida em Viena, na Áustria, em 1993. A Declaração de Viena e seu respectivo programa de ação são o documento que veio a atualizar, por assim dizer, se é que eu posso utilizar essa palavra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui eu tenho de ser um pouco cuidadoso realmente, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento básico do Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos.
é e continua sendo o documento básico do Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos e não se vislumbra que vá haver alguma mudança nesse sentido. Trata-se de um documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz o básico do básico do básico em matéria de proteção da dignidade humana. Não se pode, nenhum sistema jurídico pode oferecer à pessoa menos do que oferece a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, todo sistema jurídico deve oferecer mais do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948, o mundo mudou bastante desde então. Muitos outros direitos dentro dessa noção de historicidade dos direitos humanos foram aparecendo. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por mais que traga o básico, não impede, e ela é mesmo expressa nesse sentido, o surgimento de outros diplomas jurídicos que aprimorem a proteção da dignidade humana. E é esse o sentido da Declaração de Viena, é um pouco ampliar o entendimento do que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, atualizar um pouco a linguagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizer que os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos continuam a ser considerados básicos, mas detalhar um pouco esses direitos à luz de tantas e tantas e tantas demandas sociais existentes. Então aqui a gente vai agora ao roteiro para falar um pouco sobre a Declaração de Viena. Declaração essa que foi firmada, como eu já falei, em 1993, por ocasião da segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Eu lembro que na primeira Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, a Conferência de Teherã, realizada em 1966, foram adotados os textos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Na Conferência de Viena de 1993, foi adotado o texto da Declaração de Viena e o texto do seu respectivo Programa de Ação. O objetivo da Declaração de Viena é reafirmar, no contexto internacional da época, que era o contexto internacional pós-Guerra Fria, e de aprofundamento da chamada globalização, os princípios relativos à proteção da dignidade humana, atualizando-os no novo quadro internacional. O primeiro princípio que foi reafirmado pela Declaração de Viena foi o princípio da universalidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são universais. Todos os seres humanos são dotados de uma dignidade que lhes é inerente. E, nesse sentido, todos os seres humanos fazem jus a um mesmo rol mínimo de direitos. Evidentemente, alguns seres humanos farão jus a um rol adicional de direitos em face de suas condições, as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, etc. Mas todas as pessoas terão o mesmo pacote comum de direitos: vida, liberdade, direitos culturais, direito à integridade física, etc. E esse rol de direitos é comum para todo o gênero humano. É verdade que existe uma polêmica, que é a polêmica entre a noção de universalismo e a noção de relativismo cultural. De acordo com a noção relativista, é impossível que haja um pacote comum mínimo de direitos igualmente válido para todos os seres humanos indistintamente, em virtude de diferenças culturais, em virtude de peculiaridades culturais que impediriam, por exemplo, que uma mulher do Oriente Médio tivesse os mesmos direitos de uma mulher da Europa Ocidental, porque no Oriente Médio a mulher tem um papel, na Europa Ocidental tem outro, e assim sucessivamente. Em todo caso, independentemente de qualquer polêmica, independentemente de qualquer controvérsia, uma coisa é certa: o sistema de proteção internacional dos direitos humanos, por ora pelo menos, adota a noção de universalidade. E a noção de universalidade foi reafirmada pela Declaração de Viena. A noção de universalidade já havia sido decretada pela Carta das Nações Unidas, depois pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é universal não apenas no nome, mas também na ideia, e é reafirmada a noção de universalidade pela Declaração de Viena de 1993, que reafirma a noção de universalidade também da seguinte maneira, estabelecendo que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional tem de considerar globalmente os direitos humanos de forma justa e equitativa e com igual ênfase, embora se devam ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os antecedentes históricos, culturais e religiosos. Compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas político, econômico e cultural, promover e proteger todos os direitos do homem e liberdades fundamentais, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Aqui eu optei por preservar
a redação original da Declaração de Viena, mas uma coisa é certa. Hoje é melhor falar de direitos humanos, direitos da pessoa humana. Usar a palavra homem como sinônimo de humanidade não é, digamos, muito esperado, sobretudo num contexto de igualdade entre mulheres e homens. Esse dispositivo que acabamos de ler reafirma a universalidade. Destaca que a universalidade tem de dialogar com culturas, dialogar com religiões, dialogar com esquemas políticos diferentes. Sim, tem de haver um diálogo bem dentro do espírito da hermenêutica diatópica de Boaventura de Souza Santos. Deve haver sim um diálogo intercultural, buscando a maior convergência possível em matéria de ideias de proteção da pessoa humana, buscando a maior proteção possível da pessoa humana, sem fazer canibalização cultural. Sim, deve haver esse diálogo, mas a resposta final é: os direitos da pessoa humana são universais e todos os estados devem se preocupar com a proteção da pessoa humana indistintamente. Aqui é importante também destacar que a Declaração de Viena reafirmou dentro desse dispositivo não apenas a universalidade, mas também a indivisibilidade e a interdependência e a interrelação entre os direitos da pessoa humana. Os direitos humanos são interrelacionados entre si. Não há, nesse sentido, à luz da doutrina, direitos mais importantes do que os outros. Não há, nesse sentido, à luz da doutrina, direitos que devam prevalecer sobre os outros. Todos os direitos são importantes para a dignidade humana e um direito é muito comum, mais exatamente, que um direito dependa do outro para a sua concretização. Ao mesmo tempo, a Declaração de Viena também proclama que a democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais são interdependentes e se reforçam mutuamente. Aqui, a Declaração de Viena, além da afirmação da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos, afirma a importância da democracia para a garantia dos direitos humanos e proclama, com muita ênfase, o direito ao desenvolvimento como direito humano a ser assegurado com a maior urgência possível, sob pena de inúmeros outros direitos serem violados. Para finalizar mais este bloco, a gente queria destacar apenas que a tarefa de garantir os direitos da pessoa humana é uma tarefa prioritária. Aliás, é uma tarefa prioritária desde a Carta das Nações Unidas, que colocou justamente como um dos objetivos principais dos povos do mundo a garantia dos direitos humanos. E aqui eu destaco que as Nações Unidas não são apenas uma organização internacional. Nações Unidas são os povos do mundo unidos, reunidos, vinculados, ou melhor, unidos e reunidos ao redor de certos princípios e objetivos, comprometidos com a garantia de certos princípios e de certos objetivos. Então, já desde 1945, com a Carta da ONU, é um objetivo prioritário da comunidade internacional a garantia dos direitos humanos. A Declaração de Viena reforça esse caráter prioritário ao estabelecer que os direitos humanos e liberdades fundamentais são um direito adquirido pela pessoa humana. Sua proteção e promoção constituem a primeira responsabilidade dos governos. Devem também ser consideradas sempre como um objetivo prioritário das Nações Unidas, em conformidade com seus propósitos e princípios, em particular, o da cooperação internacional. É interessante notar como muitos direitos da pessoa humana exigem a cooperação entre os povos para a sua realização. Por fim, o direito à autodeterminação dos povos vai aparecer na Declaração de Viena, devendo, porém, ser entendido não apenas como o direito a que um povo dominado por outro obtenha a independência política, mas também entendido como relacionado à própria noção de soberania nacional, ou seja, caberá a todos os povos, ou melhor, todos os povos têm o direito a definirem adequadamente, a definirem os seus próprios rumos de desenvolvimento. É o que estabelece a Declaração de Viena, ao fixar que todos os povos têm direito à autodeterminação e, por força desse direito, escolhem livremente o seu sistema político e prosseguem o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. E assim encerramos mais um bloco, agradecendo por sua atenção. Mas calma, temos algumas coisinhas a conversar ainda. Nos aguarde, a gente vai voltar.